Grande Dairon, seja bem-vindo, pessoal. O Dairon acho que foi teacher de muitos aí, hein? Lá no comecinho. Pessoal que está chegando, já vai colocando no chat de onde vocês são, estado, cidade, país. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, 7 horas, acho que podemos ir começando aqui, né? E o pessoal vai chegando aí, até para a gente não alongar muito nosso último dia. Hoje, praticamente uma sexta-feira, né? Teremos 2 sextas-feiras nessa semana aí, dia de descanso para a grande maioria do pessoal. Então, todo mundo sejam muito bem-vindos aí, galera de todo o Brasil, que grande parte acompanhou toda a nossa Outflix segunda temporada 2026 aí, com todos os user groups do Brasil, com muitos speakers, muita gente fera, muita gente massa, falando sobre OutSystems, dando insights, compartilhando experiências. E hoje não será diferente. Nós teremos aí uma super palestra, né? Eu não gosto de falar palestra, eu gosto de falar uma super troca de ideia aí com os user groups. Nós estamos todo mundo em comunidade, então nós vamos trocar uma super ideia aí com o nosso grande arquiteto, tech lead, o Glauber, diretamente de Brasília para nos ajudar. Então, seja bem-vindo aí, Glauber. Está conosco também Edson, André, deve ter mais uma galera chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 7º episódio da segunda temporada Outflix. E hoje no final teremos grandes surpresas aí. Eu acho que todo mundo já fica esperando o que vai acontecer no final dos user groups, né? Todo mundo fica ali ansioso para saber o que vai acontecer. Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, só para nós termos uma ideia do cronograma, Lucas chegando aí também, ó. Lucas também é igual o Dairon, ó, foi teacher de muitos aí que começaram em OutSystems. Seja bem-vindo, Lucas. Bom ter essa galera junto com a gente. Pessoal, para nós termos um cronograma e tentarmos seguir ele bem direitinho, para a gente não alongar muito. Então, 7 horas estamos iniciando, esperamos um pouquinho todo mundo entrar. Ao final aí da fala do Glauber, nós teremos o Q&A para tirar em dúvidas. Podem ir mandando dúvidas no chat também, que a gente vai batendo um papo ali. 8 horas, fim do evento aí com a surpresa final para todos aí que participaram dos user groups, de todos os episódios da nossa Outflix 2026. Então, para quem ainda não está, nós temos o Sug Goiás. Na verdade, não me apresentei ainda, né? Estou empolgado aqui para o Glauber começar a falar logo e mostrar tudo que ele preparou para essa noite. Eu sou Rodolfo, sou daqui do estado de Goiás, um dos organizadores do User Group Goiás. Acho que talvez o User Group mais, talvez não, né? É o User Group mais novinho aí do Brasil. Temos aí alguns anciãos aí, André, Edson, são antigos de User Group, estão nos dando uma força aqui hoje. Para nós, Goiás é o segundo User Group. Então, estamos com a Daiane também, nossa organizadora também, daqui do User Group de Goiás. Quer falar um pouquinho, Daiane? Pessoal, boa noite. Como o Rodolfo disse, nosso user group ainda está engateando, né, Rodolfo? Nós começamos agora nessa jornada. Obrigada aí pela presença de todos e pelo apoio. O Glauber tem muita coisa interessante para mostrar aí, não vou tomar muito o tempo. Obrigada aí. Boa. Pessoal, nós temos agora também o User Group no WhatsApp, nosso User Group Goiás. A gente fala Goiás, mas verdadeiramente é Goiás-Brasília, né, Daiane? Nosso combinado aí é acolher a galera de Brasília também, até por isso que o Glauber está conosco aqui hoje, representando Brasília. Goiás e Brasília está bem pertinho, então a gente faz uma única comunidade aí, trazendo e integrando toda a comunidade OutSystems de Goiás-Brasília. Então, entra no nosso grupo, tem o QR Code, vou dar alguns segundinhos para vocês lerem o QR Code. Depois também podem procurar eu ou a Daiane no LinkedIn também, que nós trocamos uma ideia para falar sobre isso. Outro ponto também,
Sempre estamos precisando de speaker para os user groups, tanto para o de Goiás quanto para os outros, Recife, Porto Alegre, São Paulo, Rio, sempre precisamos de user group. A ideia dos OSUGs é dar palco para a comunidade, que vocês falem, que vocês participem, e que não nós só organizadores, nós estamos aqui para organizar, para que a galera possa falar, possa trazer conhecimento, possa compartilhar experiências. Então, pode nos procurar, qualquer um. Hoje, acho que no final vai ter mais um pouco dos organizadores aí, a gente vai puxar todo mundo. Se der um tempinho, vamos todo mundo se apresentar. Então, quem tiver uma ideia, quiser trocar uma ideia, bater um papo, falar, Rodolfo, tem uma ideia para falar no user group, acho que vai agregar para a galera. Procura a gente que a gente vai organizar um user group para estar acolhendo todos vocês aí. Também temos o grupo no WhatsApp de todos os user groups, né, da OutSystems Brasil. Também só ler o QR Code para estar entrando. Qualquer coisa pode nos procurar também. Para não tomar muito tempo do Glauber, cara, obrigado, seja bem-vindo. Eu sei da tua correria aí, você conseguiu ainda organizar um tempinho para estar com a gente aqui, batendo esse papo, trazendo um pouco das suas experiências aí, um pouco do seu conhecimento sobre arquitetura, e em especial sobre validação de arquitetura. Acho que é um assunto aí que vai agregar para todo mundo, principalmente a parte de validação de arquitetura, que é aí que faz nossas aplicações em OutSystems serem escaláveis e amplamente qualificadas. Então, deixa a palavra para você, meu amigo. Toca o barco de agora em diante. Qualquer coisa, nós estamos por aqui. Beleza, beleza. Bom, primeiramente eu que agradeço a oportunidade, tá? Oportunidade barra desafio, porque o Rodolfo já chegou aqui me provocando, ó, quero que você fale lá, hein? Tô lançando esse desafio, vamos lá. E eu falei, Rodolfo, eu vou topar esse desafio aqui, não sei muito, sou um iniciante aí nos conhecimentos, mas falei, vou tentar ali, vou dar o meu melhor. Então, agradeço a oportunidade, tá, pessoal? E reforço aí também o pedido, a importância de compartilhar o conhecimento com a comunidade. Estávamos aqui falando sobre isso, justamente sobre o quão bom é, às vezes, você estar com um problema, abrir ali a comunidade, assistir um vídeo, entender, ter essa didática. Então, por que não ajudar, né, compartilhar, fazer parte? E, bom, indo lá direto ao ponto, trago um ponto polêmico, né? A arquitetura é sempre algo que será muito bem visto ou algo que será preocupante, né? Então, é um tema bacana de se discutir. Rodolfo, você vai passando o slide, certo? Eu vou acompanhando por aqui. Então, vamos lá. Pessoal, a ideia aqui seria trazer um tema mais específico, que seria a validação da sua arquitetura, né? Mas, para isso, eu gostaria só de passar um breve resumo. Isso aqui já temos como um ponto batido, algo que é mais tranquilo para se ter como conhecimento. Já até tivemos um user group, salvo engano, que falaram sobre esses tópicos de arquitetura. Então, só para dar esse rollback aqui, esse resumo, trago aqui algumas imagens da própria OutSystem que menciona a arquitetura idealizada pela OutSystem, né? Então, eu tenho ali a arquitetura geral, que seria por layers, o meu three-layer, por exemplo, onde eu tenho o end-user, onde eu tenho o core, onde eu tenho o foundation, e eu tenho minhas sub-layers, que seriam meus dentro dessa arquitetura ali, na arquitetura de end-user, eu tenho um orchestration, tenho um end-user, eu posso ter o core isso reutilizado ali, Robert, a fala tá travando pra gente um pouquinho aí, não sei se é só pra mim aqui, cara. Cortou pra mim, Rodolfo, não sei se eu tô travando. Pois é. Tá travando a fala do Glauber para vocês também, pessoal? Só para mim? Tá sim, pessoal. Tá travando um pouco. Tá travando um pouquinho aqui. Deu sua instabilidade na conexão. Travou a imagem dele também. Deixa eu chamar ele. Voltou. Vou até parar o compartilhamento e começar de novo, que eu vou compartilhar de outra forma melhor. Boa, pode seguir. Tá carregando aqui para mim. O pessoal ver aqui. Vocês estão vendo a apresentação já, pessoal?
O Glauber mandou uma mensagem que falou que tá travando um pouquinho para ele lá, que já tá voltando. Enquanto isso, acontece. Voltou. Voltou? Agora acho que vai, não é possível. Tá na Boa. internet do celular. Segue aí. Beleza. Então, recapitulando aqui, temos ali as nossas subcamadas. Então, onde eu tenho um core, onde eu tenho as minhas foundations, eu tenho ali em foundations as minhas especializações, então seja um style guide, um foundation service, uma library e etc. Então, seguindo aqui para o próximo slide, Rodolfo, relembro a vocês aqui que na arquitetura idealizada aqui, temos a arquitetura a nível de aplicação e a nível de módulo. Estamos falando da arquitetura do O11, algo que mudou bastante para quem já começou a estudar aí a arquitetura do ODC, teve esse impacto aqui de, poxa, cadê a arquitetura a nível de módulos que a gente tanto estudava ali no 11? Então, no nível de O11, eu tenho essa arquitetura a nível de aplicação e a nível de módulos. São dois conceitos que é interessante de se ter também, de se saber até para o processo de validação da arquitetura. Pode seguir essa daí, Rodolfo? Perfeito. Então, trago aqui uma imagem também ali da própria documentação do OutSystem que traz o processo ideal, um cenário bacana de se arquiteturar uma aplicação. Então, eu teria ali 3 passos, que seria o disclose, o organize e o assembly. O disclose eu iria ali descobrir os conceitos, né? Então, eu pego ali o que é requisito funcional, o que é requisito não funcional, estou descobrindo ali qual que é o problema do meu cliente, quais são os conceitos envolvidos. E eu partiria ali para a fase do organize, pegar esses conceitos e começar, de repente, a agrupar, a tentar montar eles, organizar esses conceitos, descendo ali direto para o assembly, que seria a correspondência de padrões, de ligar o que eu já tenho, que eu consegui abstrair, com o que a OutSystem me recomenda. Então, trazer esse universo perfeito aqui. Pode passar, Rodolfo? Junto a isso, temos também ali 4 regrinhas para a composição correta de uma aplicação. Então, coloque corretamente seus módulos em camadas. Então, eu estou ali naquele momento ali, novamente, do processo de arquiteturar a minha aplicação. Eu começo a pensar, pergunto ali ao projeto em si, isso pertence a uma camada mais baixa, pertence a uma foundation, pertence a um core, não é algo end-user que não deveria estar ali. Coloque corretamente seus aplicativos em camadas também. Então, como já mencionado, eu tenho uma arquitetura a nível de aplicação e eu tenho uma arquitetura a nível de módulo. Dependendo do meu tipo de módulo, ele vai baixar ou elevar a categoria, a layer da minha aplicação. Então, é algo também que se tem que cogitar, certo? Não mistura proprietários diferentes. Então, assim, no mundo ideal, seria ter uma aplicação com um PO próprio ali, um time próprio, de repente. Sabemos que também, às vezes, não é o cenário da realidade, mas seria o ideal. Não misture patrocinadores diferentes, também é uma recomendação ali para esse isolamento. Pode passar? Então, aqui a imagem representa bem essas 4 regrinhas, né? Geralmente temos ali aquela aplicação simulator ali, temos esses conceitos ali, só que eu tenho um único PO, eu tenho um único time, um único ciclo de vida ali, só que de repente dentro dele eu tenho ali em um elemento um fluxo isolado, um comportamento esperado, um domínio muito forte, que às vezes não deveria ser só um subdomínio, deveria ser tratado literalmente como um domínio à parte, que se comunica entre si. Pode passar, Rodolfo. E trago aqui o cenário comum. Então, assim, é normal de se ver a construção de um app como uma forma simplificada. Então, eu já ouvi aí algumas pessoas falar, serão só 3 telas, será uma aplicação ali de 5 telas, algo pequeno, algo que não vai crescer muito e nunca é o caso. Até agora eu não peguei uma aplicação ali em que falaram, é literalmente só isso daqui e será só isso daqui para o resto da vida. Então, ela sempre começa como algo simples, mas ela tende a crescer. E a arquitetura está aqui justamente para isso, né? Para garantir que esse crescimento seja um crescimento saudável. Então, é comum de se começar ali com esse módulo pequeno, uma única aplicação, por exemplo,
e com o tempo ela vai crescendo. Aquela aplicação começa com 2 módulos, de repente vem 3, 4, 5, 10, e se eu não me atentar à arquitetura, e se eu ficar ali apenas só alimentando módulo, e eu me deparo em um cenário em que eu tenho ali uma única aplicação com 40, 50 módulos diferentes, quais são os impactos que isso pode ter? Quais são os benefícios que pode ter se eu aplicar uma arquitetura idealizada? Então, é um cenário comum de se começar com uma aplicação simples, objetiva, mas que pode escalar. E esse escalonamento também ele vai ali a depender dessa arquitetura. Então, esse exemplo, por exemplo, eu pego ali um conceito inicial, eu vou dividi-lo em aplicações, em domínios, e eu posso futuramente chegar a isso daqui a uma arquitetura distribuída a nível de serviço. Então, tem um serviço que se comunica com outro de forma desacoplada, eu não estou ali carregando a necessidade de um artefato junto com outros, trazendo ali esse forte acoplamento. É um cenário comum, é um cenário bacana e ideal de se acontecer também. Pode passar aí, Rodolfo. Então, só para trazer também um pouco mais dessa realidade, mais para o nosso universo ali, de falar, poxa, mas como isso se aplica ao OutSystem? Temos aqui também essa documentação retirada ali também da própria OutSystem, em que ele traz ali um cenário comum. Então, eu tenho um primeiro projeto, esse primeiro projeto, um novo aplicativo é criado para armazenar todos os módulos que foram concebidos ali. Então, é aquele cenário de, poxa, eu criei minha primeira aplicação, ela tem um end user, ela tem, de repente, um módulo core e um foundation, que é bem tranquilo. Daqui a pouco ela passa a ter dois módulos core e outra foundation. Eu estou observando que ela já está crescendo. Pode passar para o próximo. E eu chego nesse outro patamar. Daqui a pouco eu tenho um outro projeto, um segundo projeto bem semelhante. O que é comum, às vezes eu criei uma aplicação ali que ela se adequa bastante a outro departamento, a outro setor, e eu quero reaproveitar essa ideia, ou eu quero, de repente, subir um mobile, eu tenho ali a minha aplicação web, eu quero isso semelhante em um outro artefato, e eu tenho ali um segundo projeto, um outro aplicativo com processos diferentes e semelhantes entre si, né? E eu crio para ela ali o seu próprio core, a sua própria library. Pode passar para o terceiro, Rodolfo? E esse é o cenário que começa ali a dar um certo problema, né? Então, em breve, eu posso ter ali um terceiro projeto, e eu estou ali no meu primeiro projeto, eu preciso consumir, poxa, ali a primeira aplicação, a aplicação A, ela tem um conceito que eu preciso, ela tem um serviço, ela já tem ali desenvolvido uma service que irá me ajudar aqui na minha aplicação, por que não consumir de lá? E às vezes está aqui o perigo, né? A gente só pensa, poxa, tá ali, tá disponível, vou puxar e vou começar a utilizar. E puxa, referenciou, subiu, tá funcionando certinho aqui, eu tô usando, não precisei me preocupar com nada, e é aí que pode morar o perigo, né? Pode passar para o próximo, Rodolfo? Ali, aquele anterior me traz um débito. Então, eu tenho ali uma aplicação, duas aplicações, essas duas aplicações end-user. Observem que eu tenho um módulo end-user, então ele eleva ali a categoria dessas minhas duas aplicações, e eu tenho ali duas aplicações end-user se comunicando entre si e compartilhando o serviço. Poxa, como eu posso resolver isso? Entra aí a arquitetura a nível de aplicação, em que eu posso entender esse domínio que está compartilhado entre os dois e descer a camada, né? Criar uma aplicação nova, uma aplicação de serviço que forneça para esses dois. Um resumo tá, um pouco do cenário de arquitetura, do que é e como pode ser. Acho que pode passar aí, Rodolfo. E aqui começa a parte focal aqui da nossa apresentação, né? Sprint vai, sprint vem, eu estou ali puxando, eu estou referenciando, aproveitando algo de outro projeto, e começa a se transformar nisso daqui. Eu começo a ter a tal da arquitetura espaguete. Eu tenho muitos elementos distribuídos que não foram organizados, não foram pensados, que não se passou aquele processo ali do disclose, do organize e do assembly, e pode desencadear um perigo grande, né? Pode passar, Rodolfo? Então, a OutSystem, ela traz ali também 3 regrinhas de ouro para validar a sua aplicação. Pode passar? Então, aqui, existem aquelas 3 regras de ouro. Temos ali a não ter referência ascendente, sem referências laterais entre módulos end-user e referências circulares ali entre meus módulos de serviço. Destrinchando um pouco mais, pode passar aí, Rodolfo.
Então, nossa primeira regrinha, que seria sem referências ascendentes. Então, uma referência ascendente, ela pode causar o quê? Ela pode causar um cluster. Eu estou ali fazendo uma referência a um módulo, por exemplo, aqui da imagem, eu estou no módulo E fazendo uma referência ao A, só que o A já consome do D e consome do C. Então, indiretamente, eu posso ter ali, estou criando um cluster, eu estou criando uma dependência ali até cíclica, por se dizer, né? Uma dependência em que não é só um conjunto que eu estou referenciando, não estou referenciando um elemento só do A, ele tem ali todas suas dependências que traz ali esse acoplamento também, né? Esse cluster. Então, esse exemplo representa bem esse problema arquitetural, né? Esse consumo ascendente e o que pode causar. Outro consumo inesperado ali que ele menciona é o usuário B consumindo literalmente o D e se tornando dependente de todo o cluster. Então, além de eu ter esse problema com o módulo E consumindo do A, se eu tenho um end user que está consumindo D e está consumindo E, que consome o A, que consome o C, começa a virar uma bagunça, esse cluster complicado de se trabalhar. Pode passar, Rodolfo? Então, o que está de errado? A violação ascendente, ela identifica claramente que os serviços não estão devidamente isolados. Então, naquele processo em que eu tenho uma arquitetura ideal, em que eu vou ali, pego aquele problema, aquele projeto, destrincho e falo, olha, esse conceito ele deveria estar em uma camada de serviço, porque eu iria reutilizar ele aqui, assim, e ali, ou não, esse conceito ele é muito mais reutilizável, ele deveria estar em uma camada mais abaixo, e ser utilizado nesse aqui e naquele. Se você não para pensar, para analisar esses pontos, pode acontecer esse problema da regra número 1. Como consertar? Então, aquele exemplo que trouxe ali um pouco mais anteriormente ali, em que eu tenho um conceito que está sendo compartilhado e eu descendo para uma camada inferior já consigo adotar, ele caberia para cá. Na verdade, para quase todos os conceitos ali de arquitetura, eu sempre vou cogitar, falar, poxa, isso aqui pode ser reutilizado por ali, pode ser reutilizado para cá, por que não descê-lo ali para uma camada? Então, nossa segunda regrinha ali seria sem referências secundárias entre as end users, né? End users ou orchestration. Então, eu tenho aqui o exemplo em que o A está consumindo o B, e o B, ele também tem os seus consumos ali para o D, para o E e para o G. E ele herda ali desnecessariamente essas dependências também. Então, eu tenho ali essa minha referência lateral do A para o B, mas o B também depende do D, que depende do E, depende do G, e começa esses problemas também de referência. Pode passar também, Rodolfo? Então, o que está de errado? Temos aqui um end user que não deveria estar provendo serviços, né? Acontece, já encontrei bastante de na própria end user ter ali uma server action que o ideal seria não estar ali, ela é altamente reutilizável, está sendo reutilizada ali por outro módulo end user, por outra aplicação, de repente, e eu tenho esse módulo de end user que começa a prover serviços ao invés de consumir serviços. Então, novamente, ali como consertar, o ideal seria descer para uma camada inferior para resolver esse problema também. Pode passar, Rodolfo? Então, nossa terceira regrinha de ouro ali seria sem referências cíclicas entre meus módulos cores e meus módulos de library. Ele representa ali o A para o B a termos de core e o C para o D a nível de library. Então, uma referência cíclica ela é sempre indesejada. Eu, particularmente, descobri da pior forma possível. Quando eu estava iniciando ali, e eu, certo dia, estou ali publicando um módulo, aí eu publiquei um módulo, o outro ficou desatualizado. Aí eu publiquei o outro ficou desatualizado. E eu fiquei ali nessa bagunça até literalmente entender o que poderia estar acontecendo, entender as referências que haviam ali naquele cenário. Pode passar, Rodolfo? Então, novamente, aqui os conceitos não estão bem abstraídos, né? É uma das possíveis causas. É aquele passo fundamental que eu pulei, que eu não pensei, que eu não quis parar para refletir e que me causa esse problema também arquitetural, né? Como consertar isso? Eu tenho ali um conceito que o A depende do B, o B depende do A. Eu posso ou elevar esse conceito para se tornar um único módulo, ou abstrair. De repente, o B não deveria ser um módulo à parte. Se ele está tão acoplado, se ele está tão ligado, poderia ser um único módulo. A fragmentação excessiva também
causa problemas. Eu já vi casos em que eu tinha ali uma aplicação end user, uma aplicação core, uma aplicação foundation, uma aplicação BL. Não é bem esse o cenário de sair fragmentando sem se pensar o porquê que eu estou fazendo, eu estou levando o domínio em conta ou não. Pode passar, Rodolfo? Beleza. Então, até esse ponto aqui, eu entendi que eu tenho a minha arquitetura, ela cresce, eu devo pensar naquele desenvolvimento, eu tenho que seguir regras de ouro para validar minha arquitetura, mas como eu faço isso? Eu faço na mão, eu vou puxar um papel aqui e sair desenhando ali meu blueprint, eu vou ligar ali os módulos, e a resposta é não recomendaria fazer isso, tá? Na mão direta. Então, seguindo o próximo slide, temos ferramentas para essa validação. Pode seguir aí, Rodolfo. Ferramentas para essa validação, trago ali em especial o Discovery, que seria ali o grande colega para esse problema. Então, é uma ferramenta visual que ela te ajuda a analisar, medir, entender melhor a sua arquitetura, a arquitetura da sua fábrica como um todo. Destaco ali que ela te ajuda a não analisar só aquele caso, aquele cenário, eu tenho só essa aplicação e vejo só esse daqui, porque às vezes essa aplicação está fornecendo serviço para outra aplicação ali da sua fábrica, ou consumindo serviço de outra. Então, ela literalmente ela te oferece essa visão abrangente do seu todo e da arquitetura dessa fábrica. Pode passar, Rodolfo? Então, aqui uma representação mais ou menos ali do que é o Discovery. Nesse caso aqui, eu consigo visualizar as minhas aplicações, um dos meus módulos. Consigo visualizar a quantidade de telas, quantidade de server, de blocos ou de tabelas, quem eu estou consumindo, quem está consumindo esse módulo, assim como os débitos, que acredito que no próximo slide também teríamos ali. Eu tenho um débito de upward. Poxa, como que eu descubro isso? O Discovery vai te entregar pronto ali, falar, olha, estou detectando aqui que esse módulo, desse tipo, está consumindo de um módulo acima. Então, ele te traz ali já essa figura para que você já identifique prontamente. Pode seguir para o próximo slide, Rodolfo? Perfeito. Esse slide é bacana por quê? Diversas vezes eu já encontrei também um falso positivo. O Discovery ele pode ser ajustado ali para identificar o módulo de acordo com o seu sufixo, né? Então, tem ele, por exemplo, um módulo que eu idealizei como core, só que ele não veio ali com um sufixo idealizado de CS. Eu criei ele literalmente é um módulo que provê serviço, só que eu esqueci de colocar esse sufixo. E o Discovery identificou, poxa, você tem um módulo chamado serviços, mas não tenho ali o sufixo que eu preciso. Eu acredito que esse módulo seja um end user. Ele vai e categoriza ali como um módulo end user. E você, de repente, abre ali o Discovery num belo dia e fala, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Eu estou com um problema arquitetural. E às vezes não é. Às vezes literalmente foi só esse engano, esse equívoco ali por parte do Discovery. E como você pode resolver? Primeiramente, ideal seria renomear ali o módulo, né? E também no Discovery ele te permite dizer, olha, essa camada aqui, esse módulo ele não é da end user. Ele ali, literalmente, ele é um CW, ele é um CS, ou ele é um Foundation, e a partir do momento que você faz isso, ele recalcula, ele reanalisa ali aquele seu cenário e fala, poxa, agora sim, então não tem uma referência para o Word, aquele módulo que estava provendo serviço, estava no end user, é um módulo de serviço, era uma questão só de defini-lo ali naquela camada que foi mencionada anteriormente, ele está na camada core, na camada foundation, e não na end user. Pode seguir, Rodolfo? Então, aqui, um recurso bacana também é você identificar o que está consumindo o que. Então, de repente, eu tenho um módulo ali que está consumindo 5, 6, 4, 6, 9, 10. Quais são os elementos que ele está consumindo ali nesse acoplamento? Poxa, eu estou consumindo ali um foundation, mas o que necessariamente eu estou consumindo dali? Uma server, uma service, uma tabela, algo do tipo? Então, a ferramenta ela te ajuda bastante para esse processo de avaliação da arquitetura. Pode seguir, Rodolfo. E essa aqui acho que é a tela literalmente que irá te ajudar ou te preocupar. Então, acessei ali num belo dia e eu me deparo com isso no Discovery. Eu vejo ali que eu tenho uma setinha para o lado, eu tenho um alerta, eu tenho um cíclico, eu tenho um upward. Então, ele já te mostra, ele fala, olha, eu identifiquei que você está consumindo aqui no módulo core um serviço de um módulo que está ali na end user. E
ele já te indica ali com essa setinha. Assim que você abre ele essa indicação, ele já te fala, olha, você está consumindo aqui um server que está lá da end user. A server é a server A, B, C. E dali você já tem prontamente uma ideia de como resolver, adotando ali aquelas 3 regrinhas de ouro. Então, poxa, eu identifiquei o conceito, aí eu identifiquei a violação. A minha violação é uma violação do toward. O que está sendo consumido que está lá que não deveria? O Discovery já te fala, você está consumindo uma server lá da end user. Você já tem ali, então, a regra, o que está acontecendo, e ali como resolver. Então, eu vou descer esse elemento, esse recurso que está ali na end user, para uma camada igual, impar, do core, ou descer, se for o caso, dependendo da análise também. E assim como as outras 2 regrinhas de ouro. Então, ali em cima você pode ver que ela tem ali uma referência lateral. Ele está apontando, olha, eu estou aqui com o módulo A da end user, apontando para o módulo B da end user. Então, há aqui uma quebra de arquitetura, uma violação de arquitetura também, e te indica novamente como resolver. Assim como a cíclica, que seria aquela representação ali de um círculo, de uma setinha circular. Pode passar, Rodolfo? Outra ferramenta interessante que seria ali o Architecture Dashboard, o que conhecemos muito como iMentor, eu diria que ele é um coringa, ele ajuda ali tanto o desenvolvedor quanto o arquiteto, o tech lead, mas para o arquiteto também tem seus ganhos. Eu consigo ali visualizar no iMentor que eu tenho um módulo tal, em camada tal, e eu posso ali também realocá-lo de camada, de sublayer, por exemplo. Pode seguir para o próximo, Rodolfo? E essa aqui acho que é a telinha do caos aí. O Rodolfo sabe bem quando a gente abre essa tela aí, dá aquele frio na barriga, aquela preocupação, porque aqui ele aponta de uma forma um pouco mais próxima do seu código, que literalmente o iMentor pegou seu código e procurou ali e falou, olha, você tem uma referência cíclica aqui, ele vai te falar o impacto, ele vai te falar como ajustar, como provavelmente o cenário ideal para aquele ajuste, e vai te apontar ali, olha, você tá fazendo essa referência aqui no módulo tal, para o módulo tal, e ele me gerou esse débito X. Então, de repente, se estarem todos os débitos zerados é um critério para minha entrega, para minha subida da aplicação, o iMentor ele vai te ajudar bastante nisso. Então, ele rodou ali a sincronização, ele viu que você tem um monolítico, e até destaco aqui que o monolítico ele pode ser também a nível de end user e a nível de serviço, né? Então, tem um monolítico ali end user, o iMentor já vai te falar isso daí, coisa que o Discovery pode ser que não irá te dizer, te falar que, olha, você tem um monólito aqui no módulo tal. Já o iMentor ele já vai te trazer, falar, olha, você está com muito conceito, você tem muito conceito aqui em um único módulo, o módulo está pesado, a end user está provendo serviço ou algo do tipo. Então, existe essa categoria ali de arquitetura em que você pode acompanhar esses pontos de arquitetura também. É uma ótima ferramenta para validar, manter a validação da minha arquitetura. Pode seguir, Rodolfo. Então, acho que um ponto aqui interessante é que, às vezes, quando falamos de arquitetura, passa aquele ar de negatividade, de, poxa, ela é reativa, eu vou ficar arquiteturando somente quando começar a aparecer problema, e não, o ideal, novamente, ressalto o que foi falado ali no começo, o ideal é que não seja assim, o ideal é que eu analise ali, quando estou começando o meu projeto, e durante o andamento do projeto, esse módulo deveria estar aqui, não deveria, esse conceito é um domínio, não é um subdomínio, e eu posso levar outras coisas em conta. Então, ela literalmente não é algo para ser somente reativo, somente quando eu tiver problema eu vou começar a movimentar módulos. Eu também levo isso em conceito de acordo com o meu projeto. Então, meu projeto sendo um monolítico, surgindo como monolítico, há ganhos, há percas, sim, há. Por exemplo, em termos de comunicação, em termos de pacote, de deploy, de transação, eu tenho que levar isso em conta. O monolítico ali, por exemplo, ressalto ali em termos de transação. Quando eu tenho um monólito, fica mais fácil de eu controlar uma transação, porque o ideal é que eu me comunique ali entre server, né? Nesse único monolítico ali, eu estou comunicando entre server com os meus módulos ali. Ela tem o seu ganho em transação e ela tem o seu ganho em performance, que é, afinal de contas, quem nunca sofreu ali por utilizar uma service no meio de um fluxo em que era para ter dado rollback, mas ele commitou a minha informação e quebrou o meu processo. Ele
de repente eu tenho que investigar, poxa, por que deu timeout, mas salvou parte do meu processo? É algo que deve se levar em conta também, a arquitetura estaria influenciando nesse ponto. Podemos passar, e aqui eu até encerro com uma frase aqui, que ferramentas aceleram a entrega, a OutSystem acelera a entrega em si, mas a arquitetura ela é o que garante que a aplicação continue possível, que esse artefato continue possível. Eu posso utilizar a arquitetura a meu favor, mas se a arquitetura não for acompanhada, se ela não for idealizada e aplicada como uma boa prática, isso pode se transformar num problema grande, pode se transformar numa dor de cabeça futura, algo difícil de manutenir, um gasto maior, e etc. Bom, eu encerro aqui e deixo um spoilerzinho, um spoiler e uma provocação aí também. Os próximos passos seriam falar ali do Refactor. Eu não sei se teremos ali uma próxima temporada, se o Rodolfo vai querer trazer esse tópico para complementar um pouco dessas informações aqui, mas é algo muito interessante, faz parte, liga muito esse conceito aqui da validação da minha arquitetura como próximo passo para resolver o que aconteceu de errado em um cenário hipotético. E peço desculpa, pessoal, se eu acelerei muito ou se eu demorei muito, eu estou um pouco gripado, amanheci gripado. Até falei com o Rodolfo, falei, poxa, no dia que eu tenho que apresentar, eu amanheço gripado. Mas entendo que faz parte, é isso da minha parte, espero que tenham gostado, tenham aproveitado. Passo aí a palavra para o Rodolfo, se tem algo a se complementar. Cara, foi ótimo, com certeza vão ter outros Outflix, vão ter outros user groups durante o ano aí. Nós temos hoje uma galera para conduzir o user group, e com certeza a ideia do Refactor, acho que todo mundo já anotou, os organizadores aí, todo mundo já adotou no caderninho de temas para user group para trazer esse assunto, e realmente quem trabalha com arquitetura OutSystem sabe que o Refactor aí é um baita de um assunto legal, e que talvez acho que todo mundo já sofreu com isso um dia. Se não sofreu ainda, sofrerá. Cara, parabéns, Glauber, foi muito bom. E a gente sabe que é bom quando tem bastante pergunta, e tem algumas perguntas aqui. Vamos para o nosso Q&A. Cara, algumas perguntas. Primeira pergunta do André ali, tá? Quais as principais diferenças do Discovery e do AI Mentor em relação à validação das arquiteturas das aplicações? Na tua experiência, quando recomendar usar uma ou outra? Quando é melhor ou mais vantajoso? Perfeito. Ó, eu entendo que as duas se complementam, tá? A tópico ali dessas 3 regrinhas de violação de arquitetura, então tem um upward, eu tenho ali uma referência lateral ou uma cíclica, o Discovery me ajuda muito. Mas em outros tópicos de arquitetura, como, por exemplo, eu tenho um monolito se desenvolvendo, você começou ali a agrupar muitos conceitos em um único módulo, e isso está virando um monstro, o AI-Mentor ele será ali o primeiro a já te indicar e falar, resolva esse problema, estou com esse problema de arquitetura. Assim como um monolítico de end-user, por exemplo, que acredito, até arrisco dizer que as pessoas não comentam muito do monolítico end-user, as pessoas falam mais do monolítico como serviço, né? Mas o monolítico end-user pode acontecer, é mais tranquilo de se resolver, mas pode sim acontecer, e o AI-Mentor traria ali essa descoberta. Boa. E o monolítico também, diga igual ao Refactor, quem não sofreu ainda vai sofrer. Tem outra pergunta? Galera que tá aí, André, Edson, Felipe, Daiane, quiser complementar, vocês fiquem à vontade aí, tá? Todo mundo é de casa. Tranquilo. Eu só queria trazer um complemento, tá? Não acha que o AI Mentor Studio substitui o Discovery, tá? Então, o pessoal que está trabalhando com arquitetura, são 2 ferramentas muito bacanas. Algumas coisas vai aparecer no Discovery e aparece dentro do AI Mentor, mas elas se complementam. Tem muitas coisas que o Discovery vai detectar que o AI Mentor não aparece ainda. E é mais fácil de visualizar, por exemplo, quando você tem uma quebra de arquitetura. Então, essas 2 ferramentas são essenciais para quem é arquiteto, até um líder técnico também para atuar no projeto. Exatamente, isso é como o Glauber falou, ele respondeu muito bem, obrigado, Glauber. Elas se complementam, né? Então, tem coisa que você vai achar vai depender muito do cenário, o que é que você vai conseguir utilizar, o que é que vai ser melhor. OutSystems evoluiu muito, o AI Mentor, ele começou lá como
O Trusted Advisor é uma ferramenta interna da OutSystems, depois eles liberaram ao público como o Architecture Dashboard, e depois eles inseriram IA no meio, e isso virou AI Mentor. Mas é uma ferramenta que ela é muito mais abrangente, né, do que somente a validação de arquitetura, propriamente dito, né? E por mais que o Discovery o pessoal ache um pouco arcaico ainda, porque é antigão e, sei lá, não evoluiu tanto quanto as outras ferramentas mais recentes da OutSystems, mas ainda é muito útil para esses cenários mais específicos assim, de validação. Né? Então, é isso aí, só para complementar mesmo. Boa, valeu, galera. Outra pergunta aqui, Glauber, do Naubert. Em grandes aplicações, você acha que faz sentido o módulo end-user consumir diretamente tabelas no core? Olha, não sei se eu entendi muito bem a pergunta, nem sei se seria em grandes aplicações, em pequenas também, pode-se acontecer. Não sei se o consumo que você está mencionando seria literalmente usar a tabela para gerar um aggregate, ou se seria por server, mas sim, pode acontecer. Às vezes o BL, por exemplo, que eu deveria ter ali a minha regra de negócio, eu não tenho regra de negócio, está simplesmente começando, é um CRUD simples, não tenho nada ali para se ter no meu BL, e eu geralmente inicio ali com essa referência direta, tá? De puxar ali na tela. Posteriormente surgindo uma regra de negócio, então de repente agora eu não posso ter um elemento vazio, eu tenho uma validação de role para visualizar o dado, algo do tipo, eu trago ali já mais para o BL. Boa. Pergunta do Rodrigo Souza. Qual é a melhor abordagem para tratar a duplicidade de código quando... Essa aqui é boa, cara. Essa aqui. Só pelo tamanho do texto dele. Qual é a melhor abordagem para tratar a duplicidade de código quando duas aplicações em times diferentes possuem o mesmo fluxo implementado em seus respectivos core módulos? Nesse cenário, a prática recomendada seria centralizar essa lógica em um módulo Foundation, fazendo com que as abas das aplicações passem a consumir esses componentes compartilhados? É quase uma pergunta de certificação isso, cara. Que isso. Fala aí, Edson. É quase uma pergunta de certificação isso aí, pô. Você já pode anotar nas tuas anotações. Deu para entender aí, cara? Deu para entender. Eu também já tive essa dúvida, tá? E o que eu entendo disso? Eu tenho 2 apps, mas como não sei se foi mencionado, são aplicações diferentes. Então é aquela questão lá do passo das quatro regrinhas. É um PO diferente, é um time diferente, por mais que seja similar, são diferentes. Posso ter um código duplicado? Posso. Mas, poxa, o meu PO é diferente, o meu time é diferente. Por mais que o código seja semelhante ou idêntico, e se o outro PO quiser mudar isso daqui um dia? E eu estou consumindo lá de baixo. Então, eu tenho que analisar literalmente isso. Ou não, eu tenho 2 aplicações que eu trago ali para o mesmo contexto, meu time de desenvolvimento é o mesmo, o PO é o mesmo, o patrocinador é o mesmo. Aí sim, eu entendo que tem sentido, porque se o PO chegar e falar, esse código está aqui duplicado, ele passa a valer a outra regra, essa alteração vale para os 2. Então, depende, vou lhe responder que depende desse cenário. Se você me disser que são literalmente aplicações isoladas, mas que compartilham por coincidência o mesmo código, eu não unificaria esse código. Eu acho que a arquitetura tem muito disso, né, Glauber? Essa questão, até foi a pergunta do André há pouco, depois o Edson complementou. Nós temos muitas ferramentas de validação. Então, essas ferramentas de validação são para isso, para conseguir a gente validar e entender qual é o melhor cenário. Então, toda a arquitetura, para a gente conseguir ter uma resposta concreta, a gente precisa de toda uma análise por trás para entender contexto de negócio, entender contexto de desenvolvimento e etc. Pronto, um ponto interessante aí, Rodolfo, sobre isso, é que, literalmente, a arquitetura ela não tem um momento específico para entrar. Não é só no começo que eu levo a arquitetura em conta. Não é só no final, na entrega, que eu vou levar a arquitetura em conta. A arquitetura ela deveria ser levada em conta em todo o ciclo de desenvolvimento daquela minha aplicação. Então, pode surgir novos conceitos, e eu já vi isso acontecer. A aplicação começou com uma arquitetura muito bacana, ideal, só que houve ali uma falta de acompanhamento em termos de arquitetura, a aplicação foi crescendo, foi se colocando muito elemento em um determinado domínio, foi se deixando de pensar na reutilização e no final virou um dragão ali, por se dizer, né? Então a arquitetura ela tem que ser levada literalmente nesse ciclo todo da aplicação.
Boa. Deixa eu pegar aqui o que... Eu só queria adicionar mais um ponto, tá, Rodolfo Glaubert? Pode. Nesse caso aí, eu vejo hoje também, eu atuo um pouco no modelo comercial, tá? E eu acho que um ponto relevante, às vezes uma falta de arquitetura, você duplicar um trecho de código, duplicar a informação de banco, alguma coisa assim, você tem alguns problemas. O primeiro problema é que você tem dados duplicados, então isso vai exigir uma manutenção maior ainda. Pensa assim, alterou, você tem 2 bases de cadastro de cliente. Alterou os dados do cliente de uma, do outro está desatualizado. Tá? Então pode acontecer isso. Tá? E também falo outros módulos, informação que baixou da Forge, né? E um dos principais problemas hoje que o pessoal fala muito, pelo menos aqui dentro do modelo um pouco comercial, é o consumo de AOS. Então, se você tem projetos duplicados, você vai consumir mais AOS. E isso, às vezes, é problema para algumas empresas, que ela tem a sua quantidade limitada de AOS, né, não consegue, às vezes, expandir um projeto porque você tem, não vou dizer lixo, mas essas duplicidades que acabam atrapalhando. Tá? Então, esse é um ponto importante também. Então, a validação da arquitetura, né, inicial pode evitar esse tipo de problema. Boa. Uma outra pergunta aqui do Thiago da Vogel, e acho que é mais ou menos a mesma que o Felipe fez lá no chat também. Quando partimos para o ODC, as regras de arquitetura e os cuidados que precisamos ter se aplicam da mesma forma? Olha, grande parte, tá, da minha experiência ali vindo para o ODC, o pensamento seria semelhante, pensando ali em termos de reusabilidade, em termos de acoplamento, você se mantém esse pensamento. Só que para mim, quando eu comecei ali a estudar o ODC, foi um baque grande aquela questão de, poxa, cadê as camadas ali de módulo, né? Cadê meus... Eu me preocupava tanto ali em criar um módulo core para reaproveitar o serviço e isso e aquilo, e na arquitetura do ODC, ela é uma aplicação mais elevada a serviço, surge um termo ali chamado library, e eu tenho que começar a me preocupar com acoplamento entre as aplicações, com controlar transações. Então, tenho 2 aplicações que se somam ali, 2 domínios, subdomínios que se somam para um único domínio, só que o todo é um domínio, entre esses 2 eu tenho que controlar, porque se eu tenho um exception aqui, lá na minha outra aplicação, meu outro subdomínio, eu tenho que tratar isso, é uma forma diferente também, mas assim, resumindo, boa parte você vai aproveitar, mas eu estou sentindo um pouco que é outro universo, sabe? Uma outra pegada a nível de arquitetura. Até provoco também o Rodolfo para a gente trazer aí na próxima temporada a arquitetura do ODC, para ver essa diferença, de repente até um comparativo aqui, poxa, olha do 11 a evolução para o ODC, o que mudou e etc. Boa. Já pegando o gancho. Pode falar. Desculpa aí, galera. Eu tive essa impressão no final de 2023, que eu comecei a trabalhar com a ODC, que a gente criava grandes monolitos, sabe? E sério. Sim. E assim, a gente fez, refez e pensou e repensou várias vezes uma aplicação, e no final falava assim, galera, a gente está criando um monolito, não é possível. E é assim, né? Porque assim, é um grande monolito cada domínio. Sim. E a gente tem que assim, eu comecei a trabalhar lá muitos anos atrás com o cliente servidor e tal, não sei o quê. Depois eu tive que mudar para web, depois agora eu tive que mudar para o DDD, que a gente teve que pensar diferente. E aí, assim, foi muito difícil botar na minha cabeça e falar assim, cara, isso aqui não é um monolito, isso aqui é um domínio. E aí aquele ali é o outro domínio e tal, e assim, foi muito estranho, mas agora já alinhou na minha cabeça, sacou? É isso aí, já acostumei. Eu vou complementar aí o que o Horta falou e vou confessar um gafo que eu cometi aqui. Quando eu comecei ali a estudar o ODC, eu criei 2 aplicações, uma em Vue e uma Core. Aí eu tô estudando ali e falei, cara, não é isso mais, desfaz. Aí eu unifiquei tudo ali e sempre com aquela sensação de, poxa, parece que eu tô fazendo errado, porque o 11 falava para não fazer isso e agora eu tô fazendo. Mas faz parte, a gente entende, quando aprofunda um pouco, a gente entende o porquê também.
Acho que para quem vem ali da arquitetura normal de OutSystems, é quase uma mudança de mentalidade, né? É igual o Horta falou, a gente conseguir Exato. mudar essa mentalidade e começar a falar, não, pô, agora é outra forma, né? Eu preciso mudar a forma de eu pensar, mudar a lógica de raciocínio, né? Eu acho que daí já respondeu a pergunta do Gustavo Mas eu Garcia. acho Pode muito falar. interessante a ideia que vocês tiveram de trazer isso para um próximo user group, justamente trazendo dessa forma, né, como uma comparação, porque a principal confusão, digamos assim, né, questionamento que o pessoal tem é exatamente dentro desse contexto. De, poxa, eu aprendi isso em O11, a gente já tem aquilo bem martelado na cabeça, né? Aí depois vai para o ODC e acha que é monólito e é ter essa questão que o Felipe falou aí. Então, se a gente pudesse abordar o ODC, a arquitetura ODC, né, mais dessa forma, comparando um pouco com o Eleven e desmistificando essas coisas, né, para esclarecer bem como é que funciona, seria muito legal. Boa. E eu acho que praticamente todos os user groups teve alguma pergunta sobre a questão de arquitetura e ODC, né? Acho que todo user group teve algum questionamento. Até nós vemos até o lado OutSystems, né? OutSystems está soltando outras certificações, outras learnings, outra documentação para fazer a galera ter essa mudança de mentalidade, mas virar a chave, digamos assim, né? Virar essa chave e conseguir seguir em frente. Acho que vamos fazer as nossas 2 últimas perguntas aí para depois a gente já seguir para o sorteio tão esperado aí, para a surpresa final. 2 perguntas da Daiane aqui. Glauber, quais são os principais sinais no dia a dia de que a arquitetura está começando a degradar? Bacana essa pergunta. Perfeito. Sim, eu vejo que são vários sinais, tá? Inclusive, determinada época que recentemente me peguei numa indagação muito grande ali, que foi muita pesquisa para literalmente trazer ali o conceito de um monolito, em que eu não tenho no 11 de ele chegar e te falar, são 20 tabelas que transformam o seu módulo em um monolito, são 10 actions, são 20 actions que transformam o seu módulo em um monolito. Então tem uma somatória de conceitos, de indícios, como você já comentou, de que aquilo ali está se transformando num problema arquitetural. Eu tenho tanto ali, eu particularmente vejo, tá? O tamanho do meu módulo, a quantidade de elementos unificados em um único módulo, essa falta, de repente, às vezes eu não pensei nos conceitos, inicialmente eu não pensei nesse módulo, eu não pensei nos domínios, eu simplesmente fui criando. Então, se você não passou por esse processo, é quase certeza de que algo você deixou escapar e pode se tornar um problema futuramente. E as 2 ferramentas apresentadas, tanto o Discovery quanto o iMentor. Esses 2 caras, assim que você tem um mínimo de indício ali, ele já vai te falar. E, cara, é uma tortura quando você tá ali prestes a entregar e aparece lá um débito de monolito e você, meu Deus. E quase sempre é. E quase sempre é essa caixinha de surpresa. Bom, segunda pergunta e última. Na prática, quanto faz sentido expor entidades do core versus encapsular tudo via ações? Expor entidades, transformar a entidade como pública ou expor ela como service ou service, no caso. Olha, salvo engano, depende do nível, quando eu quero controlar, eu quero restringir ali o nível, a quantidade de acesso que eu quero que aquela pessoa que está consumindo tenha. Então, numa tabela, às vezes você não vai controlar o que ele vai consumir, o filtro, a quantidade, etc. Já no service você pode fazer isso, você está literalmente ali, transformando aquele contrato ali em, olha, você pode pegar isso daqui, dentro daquela server você consegue limitar, ou você consegue mitigar ali um perigo também, algo desse tipo. Não sei se foi essa a pergunta também, tá? Daiane, quiser abrir o microfone aí e falar se foi isso mesmo? Acho que é isso, né? É isso mesmo. Boa. Pessoal, acho que vamos... Pode falar. Alguém ia falar. Só por curiosidade, esse conceito tem bastante ali no ODC, tá? Eu lembro que tem uma parte ali que literalmente eu trato sobre essa questão de não expor diretamente a minha entidade e expor por serviço ali aquele consumo. Acho que, se eu não me engano, até uma das boas práticas que eles sugerem lá é fazer isso. É uma das boas práticas e é um dos conteúdos para certificação que está lá. Esse tópico também me deu um certo dor de cabeça. Porque, além dos padrões de integração, que estudava-se muito ali no 11, né? Eu tenho aí os padrões de compartilhamento também no ODC. Que eu falei, poxa, só para dificultar, né? Boa. Galera, encerramos aqui nossas perguntas, então. E vamos seguir
A última palavra-chave. Essa aí ficou fácil. Vai pôr. Até pus uma foto aí, ó. Para quem não sabe o que é pequi, às vezes ouviu falar de Goiás e ouviu falar que Goiás come muito pequi. E não é pequi, não, é piqui que fala aqui, né, Lene? É piqui. Esse é o piqui. Olha, tá bem bonitão esse piqui, dá até fome. Eita, que o goiano fica doido. Nossa, esse tá bom. Dá até fome. Ah, o Dairo, é para acabar com o piqui do Goiás. Não acaba não, hein, Dairo? Aqui, essa frase aí não acaba com o piqui do Goiás, porque tem muito piqui aqui. Eu vou fazer spoiler que o sorteio é uma caixa de piqui, viu? Que o Rodolfo escolheu. Cheirosa ainda. Ela fica um mês cheirando. Ó, só Pessoal, dá uma então- dica que não pode morder piqui, não, viu? Nossa, é verdade. Mas não estraga, não estraga, não. Deixa a galera descobrir. É igual o monolito, deixa a galera passar pra ter a experiência. O recheio dentro é bom, né? É, tem. Vem Aqui, com Minas tem piqui também, viu, galera? avelã. Traumatizar a galera. Pessoal, então essa é a última palavra-chave. Eu vou compartilhar com vocês agora o nosso QR Code. André, quer explicar aí como funciona? Como vai funcionar? Sim, é bem simples, pessoal. É como, não sei se tem gente aqui que já participou de outros user groups com a gente e já usou essa plataforma, mas é basicamente esse QR Code vai dar para um link, certo? Do Rafa, que é uma plataforma que a gente utiliza para fazer o sorteio. Você faz o cadastro lá, basicamente preencher um formuláriozinho bem rápido, e no final vai ter um campinho para você jogar todas as palavras-chave, certo? E a gente vai sortear. Quando a gente sortear, a gente vai verificar se, né, as palavras-chave estão lá tudo certinho e correto. Se não tiver, aí a gente vai fazer rodar de novo, né, para pegar o próximo. Tá? Não fique chateados, mas o jogo é assim. Vou colar o link no chat aí também para quem talvez não conseguir acessar o QR Code. Quantos minutinhos para a galera se responder? Acho que os 4 minutinhos que faltam para os 8 aí dá, né? Acho que sim, uns 5 minutinhos. 5 minutinhos então, pessoal, para vocês lerem o QR Code e responderem aí. André, quando você quiser puxar a tela aí, vou parar. Não vou parar não, deixa eles QR O Code detalhe é que quem é organizador de user group não vale, tá? aí. A gente não Verdade. participa. Né? Se bem Verdade. que a gente Por podia favor. participar só pro piqui, né? Só pro piqui a gente Não é lembrado. É, Então, acho que o link tá dando erro, viu, André? Tá Tá. dando código inválido. Estranho. Normal. Deixa eu ver aqui, porque eu testei agora há pouco. Como dizia o Faustão, ao vivo é assim. Quem sabe faz ao vivo. é isso aí. Não, Agora, aparentemente foi. O pessoal falou que foi. Foi. aqui eu consegui também. Mas tem um link também que vocês podem acessar. Eu vou mandar o link aqui no chat. Beleza. O pessoal falando aí que foi, ó, no chat. Pessoal, eu tô aqui em Londres. Eu tive um orgulho danado hoje de estar no metrô e eu vi a galera falando de OutSystems, que entrega mais rápido, que entrega com menos gente e tal. Eu fiquei lá, eu tava com minha esposa aqui no metrô, e aí eu falei assim, peraí, ela queria falar alguma coisa comigo, eu falei assim, peraí que eu tô prestando atenção na conversa dos caras ali. Foi muito massa. Caramba, sério? Velho? Que incrível. Que bacana. Sério. Baita coincidência, pô. Pois é. Na hora que eu vi OutSystems, eu parei qualquer coisa que eu tava fazendo e comecei a ouvir a conversa dos caras. E eles não te reconheceram, Muito Felipe, eu não acredito. Pô, Não, verdade. O cara mais Você tem conhecido ideia? dessa comunidade. Você tem ideia, hein, cara? Nem me reconhecer. Mas também eu É que ele tava de não tá- boné, óculos escuros, entendeu? Eu tava Ele muito- tava tava sem a disfarçado. camiseta, ele tava sem a camiseta roxinha também. Ah, É, verdade. também. Isso aí é um clássico. Tô de férias, pô. O Rodolfo, como sempre, com preconceito com os daltônicos, né? Pô, aí, desculpa, Glauber, eu esqueci, cara. Pra quem não sabe, já passei muito perrengue com o Rodolfo porque eu sou daltônico. E aí ele falava, olha lá aquilo ali, aquela cor ali.
Sacanagem. Você foi para a área de arquitetura back-end, porque front-end... Por isso que eu fui para arquitetura. Com front não tava dando certo, que eu fui fazer um gráfico lá, aí tinha um cruzamento de linhas. Tudo era a mesma cor, né? E, inclusive, eu pensava muito nisso no iMeter. No iMeter, lembra que o débito técnico ele aparece com um gradiente de cores? Então, acho que é vermelho, amarelo e verde. Aham. E aí eu ficava, nossa, que falta de inclusão, né? Vocês colocam aí pro cara ver por cor. Glauber sempre errava. Não, tô brincando. Ele tinha 50% de chance. Né? Sacanagem. Galera, mais um minutinho aí, hein? Para quem tá respondendo ainda. Se alguém aí tiver com dificuldade, que precisar de um pouquinho mais de tempo, avisa no chat que a gente... Caroline tá dizendo ali que ela clicou e foi vazio. Não sei se você tem como ela responder de novo ou já era, André? Como é que tá aí? Caroline Caprini. Manda pra gente... Peraí. Manda por DM. Não sei. Só não manda no chat, é isso que eu ia falar. Só não manda no chat. Manda no chat, se aí tu acaba com tuas chances. Não manda no chat não, Caroline. Manda por DM. Deixa eu ver se eu consigo te chamar, te marcar na DM aqui. Eu não consigo. Boa. São 7 palavras, tá, pessoal? Não precisa ser na sequência. A gente não vai validar isso. Pode ser separado do jeito que vocês quiserem, por vírgula, espaços, um embaixo da outra. Pode formar frase também, né? Eu sou organizador e não consigo chamar no DM. Pô. Poxa, formar frase ia ser bem legal, cara. Ó, eu vou ler aqui uma frase que foi criada pelo Edson /GPT. Não, agora não, agora depois. Pô, podia ter posto no chat. Daqui a pouco. Depois. Você não vai entregar aí as palavras. Galera, todo mundo conseguiu ir? Dá um ok no chat para nós, por favor. Emerson, não vão ser 7 vouchers nem 7 viagens dessa vez, não, infelizmente. A galera tá mandando que foi. Pronto. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Puxa aí, André. Deixa lá. Que rufem os tambores. O Edson agora é o cara que distribui swag kits, não ganha mais. Eu tô feliz demais. Pronto, conseguem ver minha tela aí já, né? Mas tem uns caras participando aqui do User Group que já devem ter um tanto de kit que o Edson tem. Os caras ganham todo o User Group, eles ganham um kit. Uhum. Pronto, temos no total aqui 29 cadastros. Ó. Tem 43 pessoas aqui, mas acho que não sei se o resto não conseguiu, ou tá offline, não sei. Mas temos aqui os dados de todos. E o nosso prêmio, pessoal, dessa vez vai ser um Super Swag Kit disponibilizado pela Oxygen. Eles vão entregar na sua casa. Certo? Os itens são surpresa, como enfim, geralmente os kits de swag são assim, né? Mas posso mandar play aqui? Manda bala. Pronto, então 1, 2, 3 e... O vencedor é Diogo Cavaco. Vamos Diogo conferir Cavaco. as Parabéns, palavras-chave. Tá certa a palavra-chave? Vamos ver. Capivara, queijo, praia, feriado, chimarrão, tubarão e pequi. Capivara, queijo, praia. Confirmou, pessoal? Confirma. Confirmado. Confirmado, tá válido? Aê, Diogo. Parabéns. Aí, então. Parabéns. Boa. É isso. Diogo Depois Cavaco, posta lá pra parabéns. gente ver o que chegou, hein? Marca a gente. É verdade, Diogo. Posta no LinkedIn, marca todo mundo lá. Copia lá das publicações nossas. Pessoal, não sai não. Acho que vocês conseguem puxar a galera aí pra gente puxar todo mundo aí, tirar uma foto. Diogo é de qual cidade, Diogo? Lisboa, Manda no chat Portugal. aí. Lisboa, Portugal. Vão nem gastar com frete, olha aí. Lisboa.
É verdade. Ó, é mesmo. Se bobear, eu vou lá levar pra ele. Vai pegar o kit direto da fonte lá. Ficou fácil, pô, pra Catarina agora. Massa. O Felipe vai passar aí Muito te massa. entregar, eu acho. Pô. É, eu tô quase indo lá levar. Aqui, alguém vai no ano, galera? Vou não, cara, infelizmente. Acho que tu vai, né? Tu já tá por aí. Não sei. Não, eu vou, mas eu vou voltar pro Brasil primeiro, mas eu volto. Ah, Final do mês eu tô aqui. O pessoal já vai abrindo a câmera aí pra gente fazer um retrato. Isso aí. Ô, Felipe, se quiser falar agora a frase lá, tá? Ah, boa. Ah, é, a frase, gente. A frase é a seguinte. Filosofal. No- E travou bem na hora que ele ia falar, sacanagem. pois é. Ah, não. A frase foi tão ruim. Eu acho que ele fez de propósito, impossível, pô. Não é possível. Só pode. É porque deu meia-noite lá, acabou a internet. Tá mesmo? É pra inglês ver. Voltou. Felipe, travou bem na hora que você foi falar. É, Beleza. Enquanto isso, o pessoal vai abrindo a câmera aí, quem tá com a câmera fechada. Vamos tirar aquele retrato. não se sintam obrigados, mas já É. obrigando. Tem uma galera que tá de câmera fechada ainda, pô. Vamos abrir a câmera aí. Hoje é o último. Pra gente fazer um print bem. O último de muitos, o último de muitos. Que já, O último dessa saga. do último dessa saga. saga. Daqui a pouco faremos aí igual, sei lá, Sobrenatural, vai até a 15ª temporada, salvo engano, 16ª. Com os grupos aumentando ainda. Grey's Anatomy acho que foi pra 24ª, 5ª, sei lá. Eu acho que Simpsons tem mais aí, não sei. Pois é. Pronto, a meta é Simpsons, próxima frase do user group. Pronto, exato. André, sei que tem fama de ter um monitor de 75 polegadas aí. Você consegue Pronto. tirar pra gente? Só dizer, vamos falar aí. Pronto aí, galera? Então bora, todo mundo dá um sorriso aí. E bora. Pronto, primeira parte. Então, galera, olha só. A frase é o seguinte. Não fez. Não é possível. Ele tá zoando. Ele tá zoando, sabe? Vamos pra segunda, tirou da segunda parte já, André? Mas se ele tivesse zoando, Só da a imagem primeira. dele travou. Ele tá numa situação muito pesada. Segura aí que vai a segunda exatamente. página então, pô. Segura aí, pessoal. Segunda O Barry página. tá censurando ele. Segura o sorriso. Aí. Boa. Agora fala, Horta. Você não vai deixar a galera nessa expectativa, né? Não, ninguém. Eu vou digitar a frase aqui no chat. Porque ninguém me ouve. Ah lá, travou de novo. Ah, não. Não é possível, não. Tá Mas botando no modo avião. Ela trava. Certeza, pô. Ele tá colocando e tirando do modo avião quando ele vai falar. O Edson hackeou o celular do Horta lá só pra ele não falar a frase, pô. Cadê o Lucas? Bota o Lucas aqui, o Lucas resolve. O Lucas tá aqui ainda, é verdade, pô. Você também, pô. Você também é hacker. Ah, voltou o Horta. Fala enquanto tem internet. Tá me ouvindo agora? Agora Tá me ouvindo? Olha só. No feriado na praia, a capivara tomava chimarrão, enquanto comia queijo com piqui e observava um tubarão ao longe. Isso aí é filosofia do nosso recém-chegado Edson e o GPT. Dica para o próximo Outflix, ó. Vai ser formar uma Pois frase é. para o Chaves. Ô, verdade. Isso aí. A mais criativa tem um prêmio Mais especial. Exatamente. Boa. A gente tem que falar com a Catarina, né? Falando assim, ô Catarina, você vai ter que ouvir todas as frases agora. É verdade, é ela que vai voltar. Galera, acho que é isso.
Bom descanso, bom feriado para todo mundo. André, Felipe, Edson, Daiane, Glauber, valeu demais. Glauber, valeu demais por aceitar nosso Valeu, convite. Aí, Glauber. até o próximo. Vamos Até uma junto. próxima. Qualquer coisa, entra em Tamo contato pelo junto, LinkedIn, segue-nos no LinkedIn. Abraço, pessoal. Bom descanso, Felipe. Valeu por Valeu. entrar. Até. Tamo junto, Abraço, tchau, pessoal. tchau, pessoal. Obrigado, Valeu, pessoal. Bom tchau. descanso. Bom feriado a todos. Valeu. Valeu. Valeu.